Todo mundo conhece a história do Titanic, né? Mas e se eu disser que a maior catástrofe marítima de todos os tempos, com um número de vítimas 6 vezes maior, é uma história que quase ninguém conhece? Pois é, vamos mergulhar fundo nisso. Olha só, a gente está no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. O Exército Vermelho avança implacavelmente pelo leste e o pânico é total entre a população civil alemã na Prússia Oriental. Para milhões de pessoas, a única saída, a única esperança de fuga era o mar. E não era um mar qualquer, estamos falando de uma noite de inverno brutal, com termômetros marcando 18 graus negativos, imagina só. O vento cortava, a neve não parava de cair e as ondas do Báltico eram curtas violentas. Cair numa água daquela era morte por hipotermia em minutos, sem chance. E aí, de repente, por volta das 9h16 da noite, o caos se instala. Um submarino soviético que estava ali, à espreita, encontra seu alvo. Para os milhares de refugiados a bordo daquele navio, a esperança de fugir do inferno da guerra estava prestes a se transformar num túmulo de gelo. Aquela noite de 30 de janeiro de 1945 marcou a história naval para sempre, mas de um jeito que a maioria das pessoas nem faz ideia. Essa é a pergunta que a gente vai responder hoje, desvendando a jornada trágica do Wilhelm Gustloff, do seu início glamuroso ao seu fim aterrorizante nas profundezas do Báltico. Pois é, antes de virar esse caixão flutuante, o Gustloff era um verdadeiro símbolo de orgulho e luxo. A transformação do navio é impressionante. Ele foi lançado em 1937 como o maior navio de cruzeiro do mundo, uma joia de uma organização chamada Força pela Alegria. Mas aí veio a guerra e tudo mudou. Primeiro virou um navio hospital, depois um quartel flutuante, todo cinzento, até chegar à sua última e fatal missão. E o contraste é chocante. Pensa bem, um navio criado para dar lazer, para trazer alegria à classe trabalhadora alemã, se tornou o palco de uma das fugas mais desesperadas da história, uma ironia do destino que chega a ser cruel. Agora, vamos tentar entender o drama humano por trás disso tudo. O que levou esse navio a ficar lotado, muito, mas muito além de qualquer limite de segurança. O que estava acontecendo era a Operação Hannibal, simplesmente a maior evacuação por mar da história. O Gustloff era só um dos mais de 700 navios chamados para resgatar militares e principalmente civis que fugiam do avanço soviético e das histórias de massacres que vinham junto. O nível de desespero fica claro quando a gente olha a superlotação. O navio foi projetado para pouco menos de 1.900 pessoas, mas partiu com mais de 10.500 almas a bordo. Não tinha um espaço vazio. Corredores, salões, até a piscina, que estava drenada, tudo lotado. Era literalmente uma cidade flutuante de refugiados. Histórias como essa mostram como a vida e a morte foram decididas por detalhes, pela sorte ou pelo azar. Uma família se salvou porque se perdeu do filho na multidão e não conseguiu embarcar. Outra, como a deste relato, foi simplesmente barrada na entrada. Para eles, o que foi uma frustração gigante no momento, acabou sendo a salvação. E então, com o navio superlotado navegando naquele mar congelante, o terror chega vindo das profundezas. Esse homem é Alexander Marinescu, comandante do submarino soviético S-13. Patrulhando a costa, ele avistou o que para ele era um alvo perfeito. Um transporte de tropas inimigo enorme e valioso. E aí vem o ponto de virada, o erro fatal. Para não bater nos próprios navios na escuridão, o capitão do Gustloff mandou acender as luzes de navegação. Essa decisão, embora prudente, selou o destino de todos a bordo. O navio, de repente todo iluminado, virou um alvo impossível de ser ignorado por Marinescu. Marinescu não hesitou. Disparou 4 torpedos. 3 acertaram em cheio. E o mais sinistro é que a tripulação do submarino tinha dado nomes para cada um deles. Este diagrama mostra exatamente os pontos de impacto, que causaram um dano catastrófico e em cadeia. Cada torpedo teve um efeito devastador. O primeiro prendeu a tripulação mais experiente em salvamentos na proa. O segundo aniquilou centenas de mulheres do Corpo Auxiliar Naval que estavam na área da piscina. E o terceiro, na sala de máquinas, mergulhou o navio na escuridão e no silêncio, paralisando-o completamente. O que se seguiu foi pânico absoluto. Pessoas eram pisoteadas nos corredores escuros, os equipamentos de salvamento estavam congelados nos convéses, os poucos botes que conseguiram lançar muitas vezes viravam, o navio adernou muito rápido e, em pouco mais de 1 hora, afundou, levando consigo a imensa maioria dos seus passageiros. Mas se a escala da tragédia foi tão imensa,
por que o nome Wilhelm Gustloff não se tornou tão conhecido quanto o do Titanic? A comparação direta com o Titanic bota a coisa toda em perspectiva, e os números são de cair o queixo. O Gustloff teve quase 6 vezes mais mortes. Sem a menor sombra de dúvida, a maior perda de vidas em um único naufrágio em toda a história. E o que mais dói é olhar para quem eram as vítimas. Estima-se que cerca de 3 a 4 mil crianças e adolescentes morreram naquela noite, além de milhares de mulheres. Eram famílias inteiras tentando escapar da guerra. A regra de mulheres e crianças primeiro foi tragicamente invertida. Elas foram as que mais morreram. Existem algumas razões para essa obscuridade. Primeiro, aconteceu no meio do caos do final da guerra, quando a morte em massa era uma ocorrência diária. Segundo, por ser uma tragédia alemã, o assunto virou tabu por muito tempo. E terceiro, do ponto de vista do direito de guerra, o Gustloff era um alvo legítimo, transportava pessoal militar, tinha armas e não estava sinalizado como um navio-hospital. Isso tudo nos leva a uma pergunta moral muito complexa e desconfortável. O comandante do submarino não sabia da presença massiva de civis. Ele viu um transporte militar armado, mas o resultado foi a morte de milhares de inocentes. Onde é que fica a linha entre um ato de guerra e uma tragédia humanitária? E você? O que pensa disso tudo? Deixe um comentário aqui embaixo. E se tiver outro tema que gostaria que a gente analisasse, conta pra gente. E claro, não se esqueça de se inscrever para mais histórias como esta. Até a próxima!